de agora está no ar, seu Jornal Vitrine, trazendo as principais notícias de Botucatu e região. Informações com transparência e credibilidade, para deixar você sempre bem informado. Acompanhe ao vivo pelas redes sociais, rádio e TV Vitrine e participe enviando comentários, sugestão ou denúncia, porque aqui a notícia tem voz e vez. Botucatu e toda a região ouve a Web Rádio Vitrine. A partir de agora, aqui na Rádio Vitrine, você fica bem informado com as principais notícias de Botucatu e região. Olá, muito bom dia, meus amigos da nossa rádio, da nossa TV, do nosso portal Vitrine. Chegamos ao final de semana, sexta-feira, dia 7 de agosto. 11 horas 26 minutos aqui no estúdio e nós já estamos ao vivo para levar até vocês tudo que foi destaque, notícia na nossa cidade, na nossa região e nesse Brasilzão de Deus. Participe, deixe seu comentário aqui na nossa live, no Facebook, lá no Instagram, lá no nosso aplicativo. E eu terei o maior prazer em ter todos vocês aqui fazendo a edição juntinho comigo. Dando início, então, vamos ver quais são os destaques de hoje, desta sexta-feira. Prefeitura inicia implantação de rede de drenagem na Coab 5. Aumento de afastamento por atestados médicos acende alerta na indústria de Botucatu. Baião de 2 Solidário ajuda projeto que atende 120 crianças em Botucatu. PL pede a Mendonça quebra de sigilo contra ex-chefe de gabinete do descondenado. Anvisa proíbe Ozempic natural em todo o país. Produto não tinha registro. Cuidado, hein? STJ pune Marco Buzzi com perda do cargo por assédio e importunação sexual. Brasil registra recorde de medidas protetivas nos 20 anos da Maria da Penha. Prefeitura de Botucatu reforça ações de paisagismo com um novo plantio de girassóis. Tudo isso, a partir de agora, está entrando no ar o seu Jornal JV. E eu sou o Valério Moreto e vou levar todas essas informações a vocês. Participe, deixe seu comentário aqui, faça a sua indignação e eu terei o maior prazer em ter vocês aqui junto comigo. Iniciando a nossa edição, 11 horas 29 minutos, vamos ver como ficará o clima. O final de semana, segundo os entendidos, terá calor em Botucatu e com possibilidade de chuva. O final de semana será marcado pela elevação das temperaturas e pela possibilidade de chuva em Botucatu. Para esta sexta-feira, a previsão indica sol entre muitas nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva durante a tarde e a noite. As temperaturas devem variar na casa dos 18 graus e 24. Olha, com estimativa de 1,7 milímetro de chuva. Já para amanhã, o sábado, e hoje de manhã, ventania já, né? Tem lugar aí que a coisa está feia, pessoal. Amanhã, sábado, o sol deve aparecer entre muitas nuvens. A mínima prevista é de 16 graus e a máxima pode chegar a 29 graus. Já o volume de chuva é de 5,9 milímetros. Bem provável que venha aquelas pancadas rápidas. E para o domingo deve ser o dia mais quente, dependendo da temperatura, variar entre 31 e 33 graus. Também há possibilidade de pancada de chuva durante a tarde e a noite, aproximadamente 2,9 milímetros. E essas informações que a Defesa Civil manda agora de pouco aqui no nosso estúdio, uma ventania lá fora, né, pessoal? Judiação tem muito lugar aí que a coisa tá bem complicada com essa ventania, hein? Vamos falar que é verdade?
11 horas 30 minutos. Polícia. Um homem é preso após descumprir medida protetiva e ameaçar ex-companheira. Todo dia isso, não? Todo dia. Segundo a equipe da Romu, ela foi acionada depois que uma vítima utilizou o botão emergencial do sistema Centre SOS Maria da Penha. Botucatu conta com isso também, você não sabia, mulher? Tem sim. No local, a mulher relatou que o ex-companheiro que tinha contra ele, melhor dizendo, que sumiu aqui, que tinha contra ele uma medida protetiva. E ele vinha perseguindo ela e não respeitava nada. Segundo a vítima, ele também teria feito ameaças pessoalmente e por mensagens de áudio. O pessoal localizou. A Romu localizou e levou o indivíduo para o plantão. A ocorrência foi registrada por ameaça, injúria, descumprimento de medida protetiva de urgência e violência doméstica. Após os procedimentos, o homem permaneceu preso à disposição da justiça. Pessoal, tem Peço desculpa aqui a vocês, mas tem hora que some tudo da minha tela aqui. É só colocar o jornal no ar, some tudo. Tem hora que some tudo aqui, e aí a gente fica perdido. Você tá num raciocínio, apaga a sua tela, e não é problema aqui não. Vocês sabem muito bem o que é, né? Mas vamos lá. Por enquanto foi só essa notícia de polícia que chegou. Prefeitura inicia implantação de rede de drenagem na Coab 5. Segundo informações recebidas, a Prefeitura de Botucatu iniciou nesta terça-feira a implantação de uma nova rede de drenagem pluvial no conjunto habitacional Clemente Jorge Roncari, a Coab 5. O projeto prevê aproximadamente 500 metros de drenagem com tubulações e caixas para a captação da água da chuva instaladas em diferentes vias do bairro. A intervenção busca atender a uma antiga reivindicação dos moradores da região. O investimento é de R$ 547.988,80, com recursos do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura. Os trabalhos serão sob responsabilidade da Secretaria Municipal da Infraestrutura. Segundo ainda a Prefeitura, a rede deve melhorar o escoamento da água da chuva e reduzir pontos de acúmulo e riscos de alagamentos, especialmente nos períodos de maior volume de chuva. Embora grande parte do sistema permaneça sob o solo, após a conclusão dos serviços, a expectativa é de que os efeitos sejam percebidos na rotina dos moradores, principalmente durante as chuvas mais intensas. Com a implantação da rede, o município pretende ampliar a capacidade de drenagem da região e reduzir os impactos provocados pelas chuvas. Isso aqui já fazia muito tempo, essa reivindicação, e agora está sendo realizado aí. Bacana, né? Esse serviço, muitas vezes tem prefeito aí que não gosta de fazer isso não, pessoal, porque o trabalho fica escondido. Fica tudo aterrado, ninguém vê. É diferente de você fazer uma praça, um parque, qualquer coisa. Mas esse serviço é o mais essencial, não é verdade? Tá aí então, mais um bairro sendo contemplado aí com esses trabalhos realizados aí pela Prefeitura. Aumento de afastamentos por atestados médicos acende um alerta na indústria de Botucatu. O crescimento no número de afastamentos de trabalhadores por meio de atestados médicos passou a chamar a atenção de empresas no setor metalúrgico aqui em Botucatu. Um levantamento realizado com base nos documentos apresentados ao longo do primeiro semestre identificou um aumento nas ausências e acendeu um sinal de alerta, tanto entre empregadores quanto entre representantes dos trabalhadores. Segundo informações,
Os dados vêm sendo analisados por empresas do segmento em conjunto com o sindicato, que acompanha a situação e defende que qualquer discussão sobre o tema seja conduzida com responsabilidade, equilíbrio e respeito aos direitos dos trabalhadores. O aumento preocupa principalmente pelos reflexos na organização das linhas de produção, na produtividade das empresas e no planejamento das equipes. Neste momento, o levantamento possui caráter exclusivamente estatístico e não aponta qualquer indício de irregularidade na emissão de atestados médicos, nem faz qualquer tipo de acusação contra profissionais da saúde ou trabalhadores. Já para a organização, o fortalecimento da indústria também depende de participação conjunta de trabalhadores e empresas. É lamentável isso ocorrendo, né? E a gente sabe que isso aqui, muitas vezes, é pelo excessivo tempo do trabalho. Muitas pessoas ficam doentes, muitas pessoas ficam esgotadas e ocorre aí o afastamento por atestado. Mas nada que venha aí a responsabilizar qualquer, como foi dito aqui, qualquer profissional da saúde, não. Muito bom dia, meu querido amigo Cazé. Bom dia, meu amigo. Estou com o Sidão tomando uma gelada. Um ótimo final de semana para todos nós e vamos pros corres. Ô, meus amigos, sejam bem-vindos aqui. Um abraço ao Sidão, ao Cazé lá na mina. Muito obrigado pela sua participação aqui. Participe sempre. Muito obrigado pela audiência. E um abraço a todos aí da mina aí, bacana, hein? Muito obrigado mesmo. O nosso querido Cazé, a Rosângela, o Sidão, todo esse pessoal que sempre está junto comigo aqui. Eu fico muito feliz em ter todos vocês participando sempre junto comigo aqui. É sempre uma grande satisfação. Vamos em frente. E é sexta-feira, né, Cazé? Cuidado aí só com os corre. Não vai correr muito não, hein? Vai mais devagar. 11h38. Baião de dois Solidário ajuda projeto que atende 120 crianças aqui em Botucatu. Esta ação beneficente será realizada no sábado, dia 8, com retirada a partir das 11 horas. Toda a renda será destinada ao projeto rural Irmã Ceci, que desenvolve atividades socioeducativas em Rubião Júnior. A retirada das refeições será realizada a partir das 11 horas. Cada porção serve 2 pessoas e está sendo comercializada pelo valor de R$50. A iniciativa busca arrecadar recursos para fortalecer o trabalho realizado pelo projeto rural Irmã Ceci, que há 14 anos atende cerca de 120 crianças e adolescentes da zona rural, no bairro Chaparral. As atividades acontecem em contraturno escolar e incluem reforço escolar, práticas esportivas, ações culturais e acompanhamento socioeducativo. As reservas podem ser feitas antecipadamente pelo WhatsApp, que é anotar o número aí, 98-832-4045. Vou repetir, 98-832-4045. A organização orienta que os pedidos sejam realizados com antecedência para garantir a disponibilidade das porções. Bacana, né? Se você puder ajudar, uma bela comida feita com muito carinho e vai ajudar essa grande instituição aqui da Irmã Ceci. Muito bacana o projeto deles lá. Muito bacana mesmo. Vamos em frente. 11h40. PL pede a Mendonça quebra de sigilo contra ex-chefe de gabinete do atual presidente. Matéria da CNN. O coordenador-geral da campanha de Flávio Bolsonaro, a presidente, senador Rogério Marinho, protocolou nesta quinta-feira um pedido direcionado ao ministro do Supremo Tribunal Federal,
André Mendonça para que ele apure eventual vazamento de informações privilegiadas da Polícia Federal para o atual presidente, no caso envolvendo transações financeiras do ex-chefe de gabinete do petista, Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola. Também pediu que seja autorizada uma busca e apreensão contra Marcola para resguardar as provas. A ideia é apurar os pagamentos feitos pela empresária Roberta Luschinzer, amiga de Fábio Luiz, o Lulinha, filho do atual descondenado. Ela que atuava com o empresário Antônio Camilo, o careca do INSS, que pagou despesas pessoais de Marcola. Ele ficou no cargo durante todo o atual governo e deixou o posto no dia 21 de julho deste ano. Oficialmente foi informado que o motivo era para reforçar a campanha da reeleição do atual, mas fontes relatam à CNN que o real motivo foi a descoberta desses pagamentos. Ele admitiu em nota que recebeu 249 mil de Roberta, mas disse que já foi quitado e não há irregularidade. Pessoal, agora vai chegar essa época aqui, eles vão levantar lebre de tudo. Lebre de tudo e contra todos. Mas infelizmente o que vai aí do lado do descondenado aí é tudo, a maior parte é tudo desconsiderada. Não chega nem no metade da investigação e o pessoal aí já, descarta fora. Isso que é o problema, que tem uma moeda aí que tem dois lados, mas só serve para um lado só. Para o outro lado, descarta tudo. E ainda mais tem caneta, tem toga, tem paletó, tem gravata, tudo do lado, Então vocês já viram. Muito bom dia, meu querido Beto Góes. Ótima sexta-feira abençoada, ótimo programa, meu amigo. Muito obrigado, querido. Seja sempre muito bem-vindo aqui. Obrigado pela sua audiência e a participação todos os dias junto comigo aqui. Mas não é verdade? Tudo que vem do lado aí do sujeito aí pode esquecer que nada vai para frente. Vamos em frente, 11 horas 43 minutos. Anvisa proíbe Ozempic natural. Em todo o país, produto não tinha registro. Se você faz o uso desse medicamento, fique atento. Matéria de Cauã Wood, da CNN Brasil de São Paulo. Segundo Cauã, a Anvisa determinou a apreensão e proibiu a fabricação, comercialização, distribuição, importação, propaganda e uso do produto Ozempic natural em todo o território nacional. A medida foi publicada no Diário Oficial nesta quinta-feira. Segundo a resolução, o produto era comercializado sem registro, notificação ou cadastro na Anvisa e era fabricado por uma empresa que não possui autorização de funcionamento para fabricar medicamentos. Olha o grande problema aí, hein, pessoal? Se você faz uso desse medicamento, cancela. Ainda de acordo com a Anvisa, a fiscalização identificou irregularidades envolvendo a empresa Nelson Aparecido Granzioli. Além do Ozempic natural, a proibição se estende a todos os medicamentos fabricados pela empresa, bem como a pessoas físicas, jurídicas ou veículos de comunicação que comercializem ou divulguem o produto. O nome do produto faz referência ao Ozempic, medicamento registrado no Brasil e indicado para o tratamento do diabetes tipo 2. O princípio ativo do medicamento é a semaglutida, que também passou a ser utilizada no tratamento da obesidade e do sobrepeso em pacientes com indicação médica. Na mesma resolução, a Anvisa também determinou a apreensão e proibiu a comercialização de um lote do medicamento Nebido, após a fabricante identificar indícios de falsificação. Que coisa, hein? Se você faz o uso desse Ozempic natural, cancele que tá aqui, ó.
Tá tudo proibido pela Anvisa, não tem registro, não tem nada esse medicamento. Às vezes você está aí fazendo uso de uma coisa que não vai te dar resultado nenhum, né? Não vai te dar resultado nenhum e pode gerar mais problema em vez de ajudar, hein, pessoal? É muito importante essas notificações para que vocês possam, né, ficar sabendo de fato o que é verdadeiro e o que não é. Já tem muita coisa aí vindo de fora, né? Pessoal comprando essas canetas emagrecedoras aí, que é um grande problema, hein? É um grande problema. Precisa ver bonitinho o que vai fazer com isso aí, porque tem muita gente já com problema fazendo uso desse medicamento, hein? Não tem acondicionamento de acordo, não tem nada, você não sabe nem de onde vem, né? Esse que é o grande problema. Então tome muito cuidado. 11h46. STJ pune Marco Buzzi com perda do cargo por assédio e importunação sexual. Isso devia ficar numa cadeia pro resto da vida. Pro resto da vida, prisão perpétua. Matéria de Gabriela Coelho, do R7 de Brasília. Segundo a Gabriela, o STJ decidiu nesta quinta-feira, por maioria absoluta, punir o ministro Marco Buzzi com o afastamento e a perda do cargo por violação dos deveres funcionais diante das acusações de assédio, importunação sexual e injúria. Dos 31 ministros, Mauro Campbell, Isabel Gagliotti e Hugo Fernandes não participaram da votação. Ei, meu Deus, quando some aqui, dá cada enrolada aqui. Vamos lá, voltou. O julgamento inédito na história do tribunal por envolver um de seus membros ocorreu após denúncias de uma jovem de 18 anos e de uma ex-assessora que trabalhava diretamente no gabinete de Buzzi. O ministro, que está afastado de suas funções desde 10 de fevereiro, acompanhou o julgamento presencialmente. Ele também é alvo de um inquérito no STF. Em depoimento, o ministro negou todas as acusações. Claro, né? A PGR endureceu sua postura durante o julgamento do processo administrativo e defendeu a perda do cargo, assim como o MPF, Ministério Público Federal. Antes, o entendimento era pela aposentadoria compulsória, mas nesta última terça-feira, o CNJ aprovou uma proposta que previa o fim da aposentadoria compulsória como pena administrativa máxima aos magistrados condenados em casos graves, como assédio e venda de sentença. Esse aqui deu azar, hein? Na terça foi promulgada essa lei aí e agora ele é afastado. Quer dizer, tomara. Isso aqui tinha que perder tudo, não tinha que ter nem aposentadoria. É fundo de uma cadeia pro resto da vida. Fica lá, nunca mais vê a cara da rua, né? Um sujeito numa posição dessa, ser, né, acusado por isso aqui e sempre recebendo dinheiro do povo, vocês não concordam comigo? Esse sujeito aqui é como eu sempre digo aqui, paletó, gravata, toga, seja ele quem for, juiz, senador, advogado, presidente, o raio que eu parta, seja o que fosse, se tivesse acusações, depois de tudo provado aqui, prisão perpétua nesse país, para ver se dá pelo menos uma limpada, porque se fizer isso, dá uma boa limpada, né? Principalmente aí, começando lá de cima, lá, bem lá de cima, começando, se vier baixando a régua, vai dar uma boa limpada, vai tirar muito vagabundo, sem vergonha, ordinário, né, do meio da população de bem, porque a gente só paga imposto, só paga, eles cada dia mais milionários, recebem cada dia mais e não fazem nada pro povo. Agora aqui, então agora esse aqui vai perder todos os direitos. Isso aqui tinha que ser feito uma régua e passar uma régua, mas bem baixa mesmo, bem baixinha mesmo, para ver até onde chega isso. Porque tá demais esse país, não. É uma vergonha, o mundo inteiro comenta, o mundo inteiro fala.
um país maravilhoso como o nosso na mão de um bando de sem vergonha que tem aí, com algumas exceções. Não é verdade no que eu estou falando? Não estou enganado no que eu estou falando, não. É pura realidade. É pura realidade do que eu estou falando aqui. Porque é demais. É todo dia envolvimento de senador, de deputado, de presidente, do raio que eu parto aqui. De ministro. Todo dia tem notícia aqui de envolvimento com um monte de barbaridade nesse país aqui e ninguém faz nada. Agora esse aqui é capaz. Mas pra mim, já que fizeram, que vão caçar, vão tirar pagamento, vão tirar tudo, esse cara aqui devia ficar numa prisão perpétua. Se começasse assim, começava a limpar. Por que não começa por esse daqui? Já que estão fazendo tudo aí, né? Já que pegaram ele pra bode expiatório, porque é inédito isso no país, hein? Passar isso aqui e ser aplicada a pena? Nunca tinha visto isso. Nunca tinha visto isso. Tomara que isso seja feito para sempre, com todos, seja qual for a pena que ele for cumprir. Prisão perpétua. Perde tudo, o salário, perde a aposentadoria, perde tudo, vai viver no fundo de uma cela lá, para ver quanto é bom, né? Fazer barbaridade com o povo brasileiro, ainda mais numa denúncia dessa, de assédio e o caramba, hein? É muito pra cabeça do Brasil. 11 horas e 52 minutos. Por falar nisso, o Brasil registrou recorde de medidas protetivas nos 20 anos da Lei Maria da Penha. Matéria de Fernanda Palhares, colaboração para a CNN Brasil São Paulo. Segundo Fernanda, o Brasil registrou entre janeiro e junho deste ano o maior número de medidas protetivas concedidas da série histórica para o período. Foram 337 mil concessões, segundo dados do CNJ. O recorde ocorre no ano em que a Lei Maria da Penha completa 20 anos, marco que transformou o combate à violência doméstica no país. Sancionada no ano de 2006, a legislação mudou a forma como o Brasil enfrenta a violência contra a mulher. A lei criou as medidas protetivas de urgência, fortaleceu as delegacias de defesa da mulher, ampliou a rede de atendimento às vítimas e se tornou referência internacional no enfrentamento à violência de gênero. Apesar dos avanços, os indicadores de violência seguem elevados. Entre janeiro e junho deste ano, o país registrou 741 casos de feminicídio. Em 2025 foram 1.571 vítimas, o maior número da série histórica, segundo o 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. A subnotificação ocorre quando dados oficiais não registram o total real de casos de uma violência ou problema social. De acordo com o Observatório da Mulher contra a Violência, muitas vítimas deixam de denunciar as agressões. O levantamento aponta, por exemplo, quase 29% das mulheres disseram não ter sofrido violência, embora tenham relatado situações que configuram esse tipo de crime. Tá aí, né? Tá aí o que eu acabei de dizer aí sobre esse sujeito aí que está sendo condenado aí. A Lei Maria da Penha, no papel, ela é fantástica, mas infelizmente, outras leis ainda protegem aí o agressor, não é verdade? Protegem o agressor. O cara, se ele recebe uma intimação, ele vai até a delegacia, ou fica detido por 1, 2, 3 dias lá. A hora que ele sai de lá, a primeira coisa que ele faz é ir lá e matar essa pessoa. Por isso que eu sempre digo aqui que nesse país tem pena de morte, sim. Tem pena de morte para quem denuncia, para quem é vítima. Porque a partir do momento que esse agressor é chamado, ou ele fica detido por alguns dias, quando ele sai, a primeira coisa que ele faz é ir lá e matar essa mulher. Na maioria, eu tenho quase que certeza, mais de 80%, não fazem a denúncia. Muitas delas têm medo de acontecer o que acontece, dele sair de lá e ir lá e matar ela.
Muitas tentam, né, aguentar todo esse sofrimento a vida inteira, sem fazer denúncia nenhuma. Por quê? Não tem para onde ir, não tem como se sustentar, porque no caso, esse sujeito nunca deixou ela procurar um emprego, nunca deixou ela trabalhar, sempre foi submissa a ficar dentro da residência. Não é verdade o que eu estou dizendo? E acontece muito nesse país aqui, é o que mais acontece. Então não tem essas denúncias, não vão para frente por causa disso, pelo simples medo de a hora que esse sujeito sair, ele voltar e terminar o que ele começou. Aí ele mata. Se prendessem ele, deixasse ele o resto da vida na cadeia, acabava esse problema. Mas infelizmente não é assim. A lei protege o bandido e deixa o inocente a Deus dará. Ou eu estou enganado? Muito bom dia, minha querida tia Cecília Parré. Bom dia, Vá, um abraço. Outro, minha querida, seja sempre muito bem-vinda aqui. Obrigado pela sua audiência e o carinho de sempre. Mas não é a realidade que eu estou dizendo? Isso aqui é um afronto a todas as mulheres do país, né? Essas leis, a lei, como eu disse, a Lei Maria da Penha, ela é fantástica no papel. Mas tinha que ter uma punição muito mais severa. Uma punição severa para esses agressores, para feminicista, para estuprador principalmente, de crianças, jovens, né? Agressão a idosos. Se esse pessoal tivesse uma punição severa, você foi condenado a 30, você vai ficar 30 lá dentro sem ver mais a cara da rua, perder todos os... Porque eles têm direito, né? A saidinha, visitinha íntima, 3 refeições no dia, fora os cafés e tudo mais. Não é verdade? Tem aquela Suzane Richthofen aí, né? Tá na rua, tá liberta. E sempre quando estava reclusa, chegava o dia dos pais, ela recebia o benefício. Ela mandou matar o pai. E mesmo assim a lei entendia que ela tinha direito. Não tem algo errado nessa lei? Tem ou não tem? Ela ia visitar quem? Ela ia lá no túmulo? Ah, tá de brincadeira. Quando liberavam ela, via ela aí em lanchonete, restaurante, namorando e o raio que o parto. Vamos falar que é verdade, hein? Dá dó, não? Dá dó desse país aqui, tá na mão de tanto sem vergonha aí, com algumas exceções. 11h58. Prefeitura de Botucatu reforça ações de paisagismo com um novo plantio de girassóis. Deu muito certo, hein? Ficou muito bacana. Segundo a Prefeitura da Estância Turística de Botucatu, ela realizou um novo plantio de girassóis na rotatória em frente ao Parque Municipal, dando continuidade às ações de paisagismo, cuidado e valorização dos espaços públicos da cidade. A iniciativa retoma uma experiência que teve grande repercussão entre moradores e visitantes. Durante a primeira florada, o local ganhou novas cores, despertou o interesse de quem circulava pela região e passou a receber famílias e pessoas interessadas em contemplar e fotografar a paisagem. Com o novo cultivo, a área inicia mais um ciclo de desenvolvimento. As sementes já foram plantadas e já está grande lá, viu, pessoal? E receberão os cuidados necessários até a sua floração. Muitos pezinhos já começou a florar, quando a rotatória deverá novamente ganhar o amarelo característico dos girassóis. Além da função ornamental, o plantio contribui para tornar o ambiente urbano mais agradável e acolhedor. A ação demonstra como o cuidado com o paisagismo pode transformar espaços cotidianos, ampliar a conexão da população com a cidade e incentivar a ocupação responsável das áreas públicas. Esta repercussão positiva da primeira experiência também motivou a avaliação de novos locais para a mesma iniciativa. A Prefeitura estuda a possibilidade de ampliar o plantio para outros pontos de Botucatu, considerando as características de cada área e as condições adequadas para o desenvolvimento das flores. Este novo plantio integra um trabalho permanente de manutenção e qualificação da paisagem urbana,
com ações que unem cuidado ambiental, organização dos espaços públicos e mais qualidade de vida para a nossa população. De fato foi uma ideia genial, né? Fazer aquele plantio naquela rotatória. Eu acho que toda rotatória, toda praça deveria ter um espaço desse daqui. Fica muito bonito, né? O primeiro plantio, como foi dito aqui, foi fenomenal. Você via todos os dias, tinha gente fotografando, pessoas pondo nos grupos, né? Ficou muito linda aquela Praça dos Girassóis lá. E que venha muito mais, né? Fazer um estudo bacana, dependendo do local, se o mesmo girassol pode ser plantado ou se outra espécie, né? Dentro de uma praça, dentro de um outro parque, quem sabe? Vai ficar muito bonito, não é verdade? Vai ficar bonito demais. 12h01. Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos. E essas foram as principais notícias desta sexta-feira, aqui na nossa cidade e na região. Vamos ver o que está sendo destaque no Brasil e no mundo pelos principais órgãos de imprensa. Jacques Wagner pede à PF para adiar depoimento sobre o caso Master. Só vagabundagem. Hendrick entra na mira de 3 clubes da Espanha e pode deixar o Real Madrid. Olha só isso aqui. E a gasolina continua subindo, né? Aumenta o álcool, mas continua subindo. Olha só. A Petrobras simplesmente alcançou 52,4 bilhões de lucro só no segundo trimestre. É pouco dinheiro, né? 52,4 bilhões. E a gasolina continua subindo. Taxação da China preocupa mais que dos Estados Unidos, diz a CNT. Mas o descondenado não fala nada da taxação da China. Ele é assim com o japonês lá, ó. Ele não fala nada. Ninguém falou nada. William Vac. Polícia Federal protesta contra interferências em investigações. Muita gente põe o dedo, né? Se todo mundo ficasse, cada um fizesse seu trabalho, seria um país muito melhor. Mas não. Aí chega lá os paletó, gravata, toga, interfere no trabalho, manda soltar esse, manda prender aquele que não tem nada a ver. E assim vai. O médico que liderou resposta à Covid nos Estados Unidos é acusado de desacato. Tá feia a coisa pro sujeito lá, hein? China já é o principal fornecedor de carros eletrificados para o Brasil. Revo aposta em VTOLs da Embraer e planeja a expansão global. Tá dando muito certo esse carro voador aí, né? Olha só isso que preocupante, ó. O tufão, com ventos de 144 km por hora no Japão, obriga a fuga de 260 mil pessoas. Ciclone bomba aqui no Brasil. Cidades do litoral paulista suspenderam aulas por ventania. Aqui deu uma passadinha, mas deu uma ventania, mas não foi tão forte. STF é convergência entre todos os conflitos da República, diz cientista político. Se mete em tudo. Trump assina decretos e restringe cidadania por nascimento. Você viu? Mais uma do sujeito lá, hein? Porque muitas mulheres iam aos Estados Unidos para darem à luz, porque assim o filho já ficava com cidadania americana. Agora o homem quer ver direitinho o que é isso e o que não é. Muitos aí não vão ter mais a cidadania americana. O homem pegou a corda para roer mesmo, hein? 12h05. Esses foram os principais destaques no Brasil. Sem contar a política, né? Que dá para ficar aqui 10 horas. Mas não vai ser o meu caso, não. Vamos falar um pouquinho de esporte com o nosso querido Heitor Bergamo, lá do Bola na Rede News. Ou por falar em Bola na Rede News, no Bola na Rede Promos, tem uma infinidade de ofertas pro Dia dos Pais hoje, hein, pessoal? É só você entrar lá, né? Copie o link e faça a sua compra. Vamos lá, então. Futebol Nacional, Copa do Brasil.
O Internacional eliminou o Corinthians nas oitavas de final. No outro confronto recente, o Vitória goleou o Atlético Paranaense por 4-0 e também garantiu vaga nas quartas. O sorteio dos próximos confrontos da fase final ocorre em breve. E o Cruzeiro, hein? O Clube Mineiro segue ativo no mercado e fechou a contratação do atacante uruguaio Lúcio Rodrigues. Olha, e no futebol internacional, hein? Real Madrid, o clube espanhol oficializou a renovação do contrato de Vini Júnior até 2032. Vocês viram, hein, as matérias aí, quanto que o sujeito vai ganhar? Pelo amor de Deus. Seleção do Uruguai. Diego Forlán foi anunciado como novo técnico da seleção uruguaia após a saída de Marcelo Bielsa. Mercado europeu está aquecido, hein? Mohamed Salah deixou o Liverpool após quase uma década e assinou com o Trabzonspor da Turquia. Vai vendo isso. Será que vai ganhar pouco lá? E o tênis, hein? Master 1000 de Montreal. O brasileiro João Fonseca venceu Stefanos Tsitsipas em sua estreia e avançou no torneio. Parabéns, João Fonseca, vamos que vamos. Fórmula 1, a categoria confirmou planos para expandir o número de corridas sprint nas próximas temporadas. Estão fazendo umas mudanças bem significativas aí na Fórmula 1, né, pessoal? Muito significativa. Muito boa tarde, meu grande irmão, meu grande parceiro, Alfredo Padovan. Bom dia, abraço, irmão, e um ótimo final de semana. Obrigado, meu querido. Obrigado a toda a família Padovan lá, o Tiago, o Diego, o Alfredo, todos eles lá sempre conectados aqui comigo. Muito obrigado pela audiência e o carinho de vocês também. Muita gente conectada aqui, muita gente deixando um oizinho, outros nem. Muito boa tarde, minha querida Solângela Silva, o Ismael Ramos Filho, Bruno Henrique Garielli de Luca, um dos nossos colaboradores aqui, através, né, da Garielli de Luca, isso mesmo. Falou em seguro? Falou em Gardel Seguros, com o nosso querido Bruno Henrique. Esse eu indico e assina embaixo, hein, pessoal. O Casé, muita gente conectada, fora aquele pessoal que só entra aqui, deixa o joinha, mas não deixa recado nenhum. Bem, pessoal, quero agradecer a todos pela semana toda, né? Mais uma semana, graças a Deus, vencida aí com as nossas transmissões. Agradeço demais a companhia de vocês, o carinho e a audiência. Espero que todos tenham um ótimo final de semana, uma ótima tarde, uma abençoada noite. Eu, Valério Moreto, vou me despedindo. Volto na segunda-feira a partir das 11h30, se assim ele permitir. Muito obrigado a todas essas empresas aqui que fazem parte aqui da nossa família de anunciantes. Obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus. Beijo no coração. Tô indo embora. Fui.